Imagine, por um instante, que tudo o que você acreditava ser impossível pudesse se tornar realidade só por mudar a forma como você enxerga o mundo. Esta é a história de um homem que perdeu tudo, que chegou ao fundo do poço de um jeito que poucos conseguem imaginar, e que descobriu, ao mudar a maneira de pensar, a chave que abriu as portas de um destino extraordinário. O que você vai ouvir agora não é ficção, é uma história verdadeira que desafia a razão, que questiona as crenças mais profundas que carregamos, e que nos lembra de algo simples, mais poderoso. Às vezes, a maior prisão não tem grades, está dentro da nossa própria mente. Se você gosta de histórias que inspiram e transformam, inscreva-se agora no Mente Plena para não perder nenhuma. Porque hoje você vai entender como um único pensamento pode mudar completamente o rumo de uma vida. O nome dele era Miguel Ângelo Cornejo. Nasceu no México, em uma família simples, onde sonhar era um luxo que poucos podiam se permitir. Em uma entrevista, ele contou que, quando tinha apenas 7 anos, costumava olhar pela janela de casa e ver os empresários passando em seus carros. E se perguntava, com os olhos cheios de curiosidade, será que um dia eu também vou conseguir mudar o meu destino? Desde muito cedo, trabalhou vendendo jornais nas ruas empoeiradas da cidade, engraxando sapatos com aquelas mãos pequenas e rachadas pelo sol, fazendo o que fosse preciso para que sua família tivesse o que comer. Mas dentro dele, existia algo diferente. Uma chama teimosa, inquebrantável, que o impulsionava a sonhar com algo maior do que as 4 paredes da sua casa. Estudou enquanto trabalhava. Acordava cedo, dormia tarde e manteve uma disciplina quase de ferro. Com o tempo, conquistou o que parecia impossível tornar-se um empresário de sucesso. Tinha negócios prósperos, uma esposa amorosa, filhos que o admiravam profundamente. Parecia ter realizado todos os sonhos daquele menino descalço que um dia olhou pela janela. Mas a vida tem um jeito curioso de nos testar, justamente quando acreditamos que está tudo sob controle. Tudo desabou em questão de meses. Uma crise econômica devastadora atingiu seus negócios sem piedade. As dívidas cresceram como uma avalanche impossível de conter. Miguel Ângelo lutou com todas as forças. Investiu até o último centavo. Hipotecou a casa, vendeu tudo o que podia. Mas nada foi suficiente. Certa manhã, acordou diante da dura realidade. Tinha perdido absolutamente tudo. Não só o dinheiro, não só os negócios. Perdeu a caça à segurança da família. E menos, o mais doloroso de tudo, menos a fé em si mesmo. Caiu em uma depressão profunda, daquelas que te fazem duvidar do sentido de continuar. Os dias viraram uma tortura. As noites, um abismo de pensamentos destrutivos. Houve um momento terrível, em que Miguel Ângelo chegou ao limite. Pensou em desistir de vez. Porque, quando você perde tudo o que construiu, quando sente que decepcionou quem mais ama, a vontade de desaparecer pode parecer o único caminho. Mas então, algo inesperado aconteceu. Numa noite silenciosa, em meio à dor mais profunda, Miguel Ângelo lembrou das palavras de sua mãe, uma mulher simples, que nunca teve muito, mas carregava uma sabedoria que o tempo não apaga. Filho, não são as situações que definem a sua vida. É o que você escolhe pensar sobre elas. Essas palavras ecoaram na mente dele como um trovão em meio à tempestade. E naquele instante de clareza, Miguel Ângelo entendeu algo poderoso. Ele não tinha perdido tudo. Tinha perdido bens materiais. Sim, mas ainda possuía sua mente, menos a capacidade de pensar, de criar, de imaginar. Ainda tinha sua experiência, seu conhecimento, suas mãos para trabalhar e um coração capaz de amar. Naquela noite, tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de lamentar o que perdeu, usaria aquela dor para ajudar outras pessoas. E se perguntou, e se o meu maior fracasso for, na verdade, a minha maior lição? E se tudo isso aconteceu para que eu pudesse ensinar outros a se reerguerem? Com essa simples mudança de pensamento, tudo começou a se transformar. Miguel Ângelo começou a compartilhar sua história. No início, falava para pequenos grupos, 10, 12 pessoas reunidas em salas emprestadas, buscando as mesmas respostas que ele um dia procurou. Contava sobre seus erros, suas quedas, sobre como havia chegado ao fundo do poço, e sobre a decisão que mudou tudo, mudar a forma de pensar. E então, algo mágico começou a acontecer. As pessoas não apenas ouviam menos, elas se transformavam. Depois de uma de suas primeiras palestras, um homem se aproximou com lágrimas nos olhos e disse: "Eu tinha decidido acabar com a minha vida esta noite. As suas palavras me salvaram." Aquele momento mudou tudo para Miguel Ângelo. Foi quando ele entendeu que o seu sofrimento tinha um propósito.
Porque ele não falava da boca para fora, não falava de teoria menos, falava das cicatrizes, da dor que ele mesmo viveu. Não prometia fórmulas mágicas, mas entregava verdades simples, profundas e libertadoras. Ensinava que o verdadeiro fracasso não é cair, mas decidir não se levantar. Que a verdadeira pobreza não é a falta de dinheiro, e sim a falta de propósito. Pouco a pouco, sua mensagem começou a se espalhar como fogo. Dos pequenos grupos, passou às salas cheias. Das salas aos auditórios, dos auditórios a estádios inteiros, onde milhares de pessoas viajavam de longe apenas para ouvi-lo falar. Com o tempo, Miguel Ângelo Cornejo se tornou um dos palestrantes mais admirados da América Latina. Escreveu livros que venderam milhões de cópias. Reconstruiu não só sua estabilidade financeira, mas também sua confiança, sua fé e seu propósito. Mas o mais bonito de tudo não foi o sucesso material. O mais bonito foi ver como a sua história passou a salvar vidas. Recebia milhares de mensagens de pessoas que decidiram não desistir depois de ouvi-lo. Empresários que haviam quebrado e se reergueram. Jovens que tinham perdido a esperança e encontraram um novo sentido. Famílias que estavam se desmanchando e decidiram lutar juntas. Miguel Ângelo percebeu que sua verdadeira riqueza não estava no que ele possuía, mas no que era capaz de oferecer. Que seu verdadeiro legado não seriam seus bens, mas as vidas que ele tocou. E quando partiu deste mundo, em 2018, deixou algo muito mais valioso do que o ouro. Deixou sementes de transformação plantadas em milhões de corações. Sua vida provou que pensar diferente não é apenas mudar de opinião, é mudar de destino. A grande lição dessa história é simples, mas profunda. As situações que você vive hoje não determinam o seu futuro. O que realmente o define é a forma como você escolhe enxergá-las. Miguel Ângelo poderia ter escolhido ser uma vítima. Poderia ter se lamentado, culpado o destino, o governo, a crise, a má sorte. E ninguém o culparia por isso. Mas ele escolheu outro caminho. Escolheu transformar a tragédia em aprendizado, a dor em mestre, a queda em oportunidade. Essa simples, mas poderosa escolha de mudar a forma de pensar transformou completamente a sua vida. Porque a verdade é esta: não importa quantas vezes você caia, não importa quanto tenha perdido, não importa o quão escura pareça a noite. Enquanto o seu coração bater e sua mente continuar ativa, você tem o poder de recomeçar. O poder está nas suas mãos, sempre esteve. Você só precisa ter coragem de enxergar diferente, de ver oportunidades onde outros só veem problemas, de construir pontes onde outros só enxergam abismos. Hoje, eu te convido a olhar para dentro e refletir. Quais pensamentos estão guiando o rumo da sua vida agora? Você tem visto seus desafios como inimigos ou como mestres disfarçados? Está deixando que as circunstâncias decidam a sua história? Ou está pegando a caneta e escrevendo o seu próprio destino? A jornada de Miguel Ângelo Cornejo nos ensina que dentro de cada crise existe uma oportunidade. Dentro de cada fim, um novo come. Dentro de cada queda, uma semente pronta para florescer. Mas apenas aqueles que se atrevem a pensar diferente conseguem enxergar essas sementes. Não deixe que o medo, a dúvida ou o fracasso definam quem você é. Você é muito mais do que os seus erros, muito mais do que as suas perdas. Você é um ser com poder infinito de transformação. E tudo começa com uma escolha simples: a decisão de mudar a forma de pensar. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no Mente Plena e acompanhe cada nova reflexão. E você, está pronto para pensar diferente e transformar o seu destino?